Antes de mais, muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar por cumprimentar os presentes e cumprimentar os elementos da mesa e agradecer o convite para estar aqui hoje presente, o convite da professora Lídia Palma, que muito me honra poder estar aqui e partilhar algumas ideias convosco sobre esta perspectiva mais do formador e mais a perspectiva do conhecimento ligado à saúde. Esta apresentação vai ser em conjunto com a professora Margarida França e, portanto, vamos tentar aqui as duas desenvolver algumas ideias de uma forma sintética, porque obviamente não temos muito tempo e, como dizia a professora Ana Escobal, mais no sentido de estimular alguma discussão em torno destas ideias. Ora bem, de facto, o conhecimento formal e identificado com a racionalidade, com o advento da ciência moderna, tem sido, de facto, um elemento fundamental para o desenvolvimento do trabalho dos profissionais da saúde. É um elemento basilar na execução de um trabalho que é um trabalho altamente especializado. De facto, a sua aquisição, primeiro, o seu desenvolvimento ao nível do ensino superior com as regras do método científico que permitem depois, ao nível da prática, assegurar a racionalização das tarefas e procurar soluções para problemas que vão sempre surgir de uma forma inesperada e problemas que são crescentemente mais complexos. É também este conhecimento que permite uma certa discricionariedade na tomada de decisão dos profissionais. De facto, o que tem acontecido é que o desenvolvimento e a produção deste conhecimento tem sido apanágio das instituições de ensino superior e, em particular, das universidades, que interligam de uma forma consistente, ou pelo menos assim se procura que seja, o desenvolvimento da investigação com a sua divulgação através dos seus alunos. O que temos visto recentemente é, de facto, um conjunto de alterações profundas no modo da produção do conhecimento. E estas alterações estão também ligadas com as questões das alterações nas políticas públicas e, em particular, com as alterações ao financiamento. É hoje questionável e é, de facto, um tema de crescente debate de que modo é que a redução do financiamento público para a investigação se traduz em alterações nos modos da produção do conhecimento e nós estamos crescentemente a substituir um modo de produção mais tradicional por um segundo modo de produção mais orientado para uma produção, se quisermos, mais prática, não é? Mas, simultaneamente, o que verificamos é uma sobrevalorização deste conhecimento racional que se traduz naquilo que já ouvimos aqui falar hoje, que é esta noção de que a prática profissional se exige ou é legitimada através da evidência científica, não é? E, portanto, isto tem acontecido. Mas, curiosamente, simultaneamente, há também uma tendência crescente para o aumento da divisão social do trabalho, que é cada vez mais complexa, o que se traduz também num aumento das especializações, quer dentro das próprias profissões, de cada grupo profissional, quer também através da emergência de novos grupos profissionais. E, curiosamente, hoje também tivemos aqui a oportunidade, logo no início, de perceber o modo como as medicinas alternativas entram agora também como um novo grupo neste contexto. E, de facto, o que acontece é que todos estes grupos são, de alguma forma, têm um desafio enorme pela frente, que é colocado pela sociedade do conhecimento. E é, de facto, a sociedade do conhecimento que traz os maiores desafios neste momento para a perspectiva do formador.
O que nós verificamos é que, de facto, o conhecimento e a informação na nossa sociedade são amplamente divulgados e difundidos, não é? Permitem, de facto, como dizia há pouco o professor Sá Clarides, um maior acesso de todos à informação, não é? E, portanto, uma maior, espera-se, literacia em saúde por essa forma, mas, curiosamente, da mesma forma que se divulga este conhecimento não racional, cresce também aquilo que se designa como o não conhecimento, não é? Portanto, nós temos, de facto, cada vez mais áreas sobre as quais conhecemos muito pouco, não é? Sobre as quais sabemos pouco. E, simultaneamente, há aqui também, crescentemente, já desde os primeiros estudos do Donald Schoen, que se, de facto, identificou a existência de diferenças fortes entre o conhecimento, este conhecimento racional e teórico de que estamos a falar, e o conhecimento mais prático, e, nos últimos anos, com a sociedade do conhecimento, esta discrepância, que alguns designam como um confronto epistémico, tem vindo também a aumentar. E, de facto, o desafio maior para os formadores neste momento é esta capacidade de interligar este conhecimento formal e racional com um conhecimento mais prático. E a verdade é que os diferentes grupos profissionais têm vindo a tentar, de facto, incorporar estas duas dimensões. Há pouco estávamos aqui a falar da enfermagem, que é, de facto, um exemplo de um grupo profissional que procura fazer esta interligação entre os dois tipos de conhecimento. Portanto, estes são, de algum modo, os grandes desafios que nós colocamos na atualidade aos formadores nesta área das profissões de saúde e que se ligam a outros desafios que a professora Margarida França vai ter também a oportunidade de, pelo menos tocar neles, não é? Obrigada. Força. Muito obrigada, professora Teresa. Bom, eu vou precisamente pegar nesta questão que se coloca da ligação entre o teórico e o prático, e penso que aqui tem estado algumas das nossas maiores dificuldades, nós que estamos sobretudo no terreno da saúde e nas organizações de saúde. Nós sabemos, de facto, que a educação dos profissionais consome muito tempo, consome muitos recursos e temos que começar a olhar. Nós vivemos na época da avaliação, não é? Nos últimos anos é a grande época da avaliação. Nós temos obrigatoriamente começarmos a estar preocupados e fazer análises de custo-benefício e de eficiência dos nossos esforços na formação dos nossos profissionais. Há algumas questões que já foram identificadas, como nomeadamente a combinação, a possibilidade de combinação e de evitar duplicações de esforços. Portanto, podemos de facto ter matérias curriculares que podem ser combinadas e temos aqui nós temos tido de facto duas grandes dificuldades, a ligação do teórico com o prático, o conseguir que os nossos profissionais de saúde trabalhem efetivamente em equipa. E isto já foi falado com o professor Sá Clarides. Todas as pessoas que me conhecem há muitos anos, eu tenho aquilo que é já uma formação profissional. Nos últimos 15, 20 anos eu dediquei-me à qualidade em saúde. E, portanto, todos os meus colegas sabem, a professora Ana sabe, todos sabem. E, portanto, isto é já uma deformação. Nós temos encontrado grandes dificuldades, de facto, em destruir estes silos, estes grupos e este litígio e este ruído que vai acontecer dentro das profissões, quando a saúde é, por excelência, um trabalho de equipa. E, portanto, nós temos que ter formação nesta questão e temos que começar a trabalhar estas áreas. Há outras questões também já aqui faladas, muito bem referidas pelo professor Sá Clarides, e que eu acho muito interessante. Eu há 15 anos comecei a ouvir falar que quem avaliava os cuidados de saúde eram os doentes e começámos a falar daquilo que seria o percurso do doente. Há 15 anos. Eu há 10 anos comecei a falar de segurança, ouvi pela primeira vez falar, efetivamente, em Londres, na conferência de lançamento, no empowerment do doente, na segurança do doente. Fizemos muito, graças à Direção-Geral de Saúde, e de facto fizemos muito nos últimos 4, 5 anos, mas estamos ainda muito aquém daquilo que é necessário e temos que ponderar aqui, de facto, o que é que a formação dos nossos profissionais, a educação dos nossos profissionais pode contribuir por isto. Nós, de facto, hoje não temos dúvidas dos benefícios que existem nas equipas de cuidados interprofissionais e daquilo que nós podemos aprender uns com os outros, não estarmos fechados, de facto, no nosso mundo. Eu tive alguma curiosidade de ir ver este relatório porque foi publicado
a semana passada, embora seja num sistema de saúde que tem uma natureza totalmente distinta, que é o sistema de saúde americano, mas que faz uma reflexão pelo conjunto de todos os grupos profissionais daquilo que deve ser o futuro da saúde, e recomendo porque está interessante. Foi uma workshop de trabalho e tem recomendações muito interessantes. De facto, o objetivo era explorar precisamente as implicações que as mudanças, que os outros fatores externos podem ter, de facto, e a própria indústria na educação profissional, na saúde e no processo de aprendizagem, identificar plataformas de ensino. Nem vou por aqui porque eu não sei nada disto, não é? Mas nós teremos nos próximos anos outras formas de aprender, de ensinar e de aprender, e discutir oportunidades de criação de uma força de trabalho que compreenda, consiga de facto interiorizar o papel da cultura e da literacia em saúde. E mais uma vez, há quantos anos nós andamos a falar nestas questões da literacia em saúde? Há quantos anos, e de facto é um grande desiderato que não temos conseguido vencer. Uma das conclusões, de facto, é a educação na saúde não conseguiu acompanhar os últimos desafios, muito por esta fragmentação, esta centralização no hospital, muito pela rigidez dos nossos currículos académicos e por alguma resistência que tem existido, de facto, em atualizar estes currículos, e os nossos profissionais de saúde muitas vezes são lançados numa realidade totalmente distinta daquilo que sonhavam que seria a sua vida profissional. Sobre essas questões também a minha colega falará melhor. Não é culpa de ninguém, cá vem a qualidade, não é culpa de ninguém, voltamos ao mesmo, não é culpa de ninguém, são fatores sistémicos, não? São fatores sistémicos, e que nós temos de facto de ter esta visão do percurso que de forma tão brilhante fez o professor Sá Clarides, de que de facto é um processo que tem que ser desenvolvido pelo contributo de todos e que tem que, de facto, ser visto numa visão ampla, integradora das diversas participações. E nós sabemos que, neste momento, de facto, temos uma grande falta de ligação das competências com as necessidades dos doentes, e esta escola está a apostar em novas competências, o que é louvável e vem-no fazendo nos últimos anos. Temos ainda uma focalização muito técnica, muitas vezes sem uma grande compreensão, de facto, do que é o sistema e do contexto. E isto acontece sobretudo quem tem formação hospitalar, um foco no episódio, não na continuidade dos cuidados. Isto vai ter que cair por terra. Mas aqui também o professor Sá Clarides falou, de facto, nós começamos a falar no percurso do doente, não é já no episódio hospitalar. Começamos a falar no percurso do doente no sistema. E isso, de facto, não sei se já pensaram, mas o doente é o único que passa pelo percurso. O doente é a única pessoa do sistema de saúde que sabe verdadeiramente como é que ele funciona, porque passa por todas as fases e vive as diversas dificuldades. E, portanto, tem que passar por todas aquelas barreiras. Eu costumo ensinar aos meus alunos de qualidade que não é nos serviços que estão as falhas de qualidade. As falhas de qualidade estão sobretudo na falta da continuidade dos cuidados e na falta de integração dos cuidados. E quem está no terreno de facto conhece isso. E também problemas de liderança, de uma forma muito resumida. Parece que os problemas identificados do outro lado do Atlântico são também os problemas que nós estamos a viver aqui. Que mensagem-chave é que nós podemos, de facto, apresentar aqui? A possibilidade de diminuição dos custos. A diminuição dos custos permite-nos também enriquecer, de facto, os programas formativos. E não temos dúvidas, eu vivi isto aqui há 15, 20 anos, quando começamos a trabalhar a qualidade e a acreditação. Uma das grandes dificuldades, por vezes, é identificar meios facilitadores e recursos para criarmos esta inovação e começarmos a formar em áreas inovadoras. Isto viveu-se em determinadas áreas em que pesquisávamos formadores. Eu, por exemplo, na área da segurança do doente, pesquisam-se formadores neste momento ao nível nacional e temos dificuldades para tratar, eu quero dizer, com soluções concretas que ajudem os nossos profissionais a iniciar projetos, porque também já estamos todos um bocadinho cansados de ler os manuais e da teoria. Nós queremos projetos, queremos resultados e agora, ainda mais, nós queremos resultados rápidos, não é? Exigem-nos resultados rápidos. A importância da centralização dos cuidados do doente, também estamos todos já um bocadinho cansados desta palavra na centralização. Mas isto é verdade. Como é que nós vamos conseguir que os nossos doentes façam uma participação ativa, participam no desenho daquilo que são as soluções de saúde e na gestão da sua própria saúde e na gestão da sua própria doença. Portanto, o nosso regime de saúde está a evoluir, felizmente, um sistema que era muito paternalista para um sistema mais participativo, mas temos aqui muitas dificuldades. E necessário ouvir, de facto, também as comunidades e começamos a olhar para o nosso sistema de saúde de uma forma diferente. Temos uma nova visão diretamente relacionada com a própria cultura e com as necessidades. Logicamente que as necessidades de saúde em Lisboa nada terão a ver com as necessidades de saúde em Trás-os-Montes ou noutra, ou no Algarve, e, portanto, temos de ter, de facto, essa consciência. Portanto,
A formação em contexto de trabalho agora, já não falando da educação que me referia até aqui, na formação dos profissionais, mas a própria formação em contexto de trabalho, hoje em dia está sujeita a uma pressão no sentido de assegurar quer a eficácia, quer a própria eficiência, a boa gestão. E aqui há também algum desperdício e podemos também aqui introduzir a tal inovação, que é tão difícil, esta inovação ligada à própria prática. E depois há também aqui outra questão muito interessante, é que por vezes, às vezes fico com a sensação, eu tenho quase 30 anos de Serviço Nacional de Saúde, Ana, estes anos vão contando, e vou vendo isto, eu não vou vendo grandes melhorias, parece que cada um está a tirar para o seu lado, de facto não há alinhamento, é muito difícil de encontrar alinhamento. A ação das próprias organizações, a ação da própria academia, devia procurar este alinhamento. Eu dou aulas em diversos sítios na área da qualidade, em algumas, tenho esse privilégio, em algumas das universidades, pergunto sempre se conhecem o Plano Nacional de Saúde. Não sei se será 50%, se mais nunca ouviram falar no Plano Nacional de Saúde. Pergunto sempre logo a seguir, porque é importante nos dias de hoje, se conhecem estes dois documentos, a Estratégia Nacional para a Qualidade, e que é uma segunda edição, uma revisão, ela já existia desde 2009, e se conhecem este Plano Nacional, bom, estes ainda são de 2015, mas a Estratégia da Qualidade existia publicada em agosto de 2009. Pergunto sempre, de facto, se conhecem estes documentos. Se os profissionais das nossas organizações estão alinhados com aquilo que é a estratégia das organizações, com aquilo que são os contratos de programa, se conhecem os objetivos dos contratos de programa, se conhecem, de facto, aquilo a que a liderança dessa organização se comprometeu a realizar. Muitas das vezes nem conhecem a visão da própria organização. Claro que aqui entraríamos noutro campo muito mais complexo, que era a liderança, que era interessante também. Portanto, tem havido também aqui fragmentação e uma falta de alinhamento. E por isso eu trouxe aqui muito rapidamente, não vou falar sobre o Plano Nacional de Saúde, porque não poderia fazer comparativamente com o professor Sá Clarides, mas nós temos aqui, de facto, ações muito concretas, definidas. A nível político, na área da cidadania em saúde, assegurar que os profissionais de saúde desenvolvem competências promotoras da cidadania, ao nível pré e pós-graduado, e, portanto, isto está previsto há já bastante tempo, e na sua prática os profissionais devem, de facto, incrementar a prestação de cuidados individualizados e personalizados, considerar e avaliar os contextos. Portanto, isto está previsto, foi refletido num documento que tem permitido e tem suscitado a ação, felizmente. Na qualidade em saúde também, uma recomendação para os nossos profissionais que eu vou evitar ler, e mais uma vez, especificamente, relativamente às políticas saudáveis, portanto, temos aqui recomendações muito específicas. Na visão para 2016, eu pus logo ali à cabeça, de facto, profissionais competentes na comunicação, relação e educação. Há já muitos anos que eu trabalhei com um colega americano na área da qualidade, dos indicadores em qualidade. Ele começava, o professor Valle, Casandi já, ele começava todas as palestras com uma intervenção, com uma ideia que eu nunca esqueci. Perguntava sempre aos profissionais de saúde que estavam na sala: têm de facto conhecimento, estão conscientes de que além de serem prestadores de saúde, têm mais uma função importantíssima. E as pessoas ficavam um bocadinho na expectativa, é a educação, é a formação do paciente, do doente. Portanto, nós temos isto previsto, nós temos isto refletido, nós temos isto tudo versado em documentos e, portanto, acho que o mais importante agora é conseguirmos iniciar e desenvolver estas questões. Uma última nota para o documento da Gulbenkian, publicado o ano passado, que também aqui, relativamente à formação profissional, sugere a integração dos dois ministérios no sentido de estabelecer um projeto global para a revisão da formação profissional aos desenvolvimentos atuais e daquilo que são as nossas necessidades e a cultura desejada para a prestação de cuidados de saúde e muito especificamente em enfermagem. Portanto, nós temos de facto documentos, nós temos reflexão, nós temos felizmente hoje em dia, e está aqui a prova, não é? A teoria e a prática a fazer uma apresentação conjunta. É a minha primeira vez, professora Teresa, o que é muito agradável e agradeço a oportunidade e, portanto, está agora na nossa mão de conseguirmos concretizar estas ações que já estão versadas e refletidas e conseguirmos avançar e introduzir verdadeiramente inovação e melhoria. Muito obrigada e agradeço o convite.